Olá, meus amados amigos e irmãos, irmãos em Cristo Jesus, irmãos da fé, irmãos que estão dentro de uma mesma esperança, dentro de um mesmo prosseguir na doutrina de Cristo, no senhorio de Cristo, na fidelidade a Cristo, não é? Estamos aguardando a esperança que é Cristo. Nós somos irmãos na fé porque estamos dentro de uma mesma doutrina, de uma só esperança. Estamos ligados pelo vínculo da paz, a unidade da fé, trabalhada pelo Espírito Santo de Deus em nós, que nos leva à unanimidade de uma vida de fé, esperança, confiança, submissão a Cristo, a Cristo. E quando nós estamos em Cristo, tornamos-nos um só povo, que é o corpo de Cristo, Igreja de Deus, aonde, para ser inserido nesse corpo, que forma a Igreja de Deus, é preciso crer em Jesus, converter-se a Ele, para que seja selado, incluso neste corpo, Igreja de Deus, corpo de Cristo. É um corpo místico formado de pessoas de vários lugares e região deste mundo. Aonde tem uma pessoa que ouviu a mensagem do Evangelho e creu, esta pessoa, ela está inserida no corpo de Cristo, Igreja de Deus. Aonde o que tornou ela membro do corpo de Cristo foi o Espírito Santo que selou, que garantiu a esta pessoa a redenção, a comunhão, tornando ela inserida no reino de Deus, porque o reino de Deus é no nosso interior, é o Espírito Santo em nós. Esse é o reino de Deus, onde Deus está reinando em nós, com o Espírito Santo que nos guia na sua palavra. O próprio Jesus Cristo disse isso lá em João 16, 13. Que o Espírito da verdade, quando viesse, o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. Essa verdade é Jesus. Esse Espírito Santo, ele não guia ninguém fora daquilo que Jesus orientou, ensinou, instruiu. O Espírito Santo não conduz ninguém numa direção fora da doutrina de Cristo. É por isso que é tão importante a gente ter o cuidado da nossa vida na doutrina de Cristo. Por quê? Porque quando eu não estou na doutrina de Cristo, isso é um sinal de que eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai conduzir ninguém fora da doutrina de Cristo. Quando eu estou com o entendimento de minha vida com fé em Deus, que não condiz com a doutrina de Cristo, logo, isso é uma prova de que eu não estou guiado por Deus, não estou no reino de Deus, não faço parte do corpo de Cristo, Igreja de Deus. Porque só quem está selado com o Espírito Santo, e quem está selado com o Espírito Santo, ele é guiado na doutrina de Cristo. E é por isso que o cristão, ele tem que ter cuidado, não é de estar dentro de nenhum ambiente religioso onde centraliza o viver como se fosse para Deus. O cristão tem que ter cuidado e priorizar a sua vida na doutrina de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Paulo vai advertir Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 13. Esse é o cuidado que o cristão tem que ter de estar na doutrina de Cristo, para que não venha ser reprovado da fé, apostatando da fé, saindo da doutrina de Cristo e seguindo doutrinas de demônios. É o que Paulo também vai advertir a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. É muito expressiva ali está nítido aquele ensinamento, aquilo ali é importante a gente conhecer. Ali, o que Paulo vai dizer a Timóteo é o que estava sendo revelado a Paulo pelo Espírito Santo, que nos últimos dias surgiria muitos falsos profetas com falsas doutrinas, que são doutrinas de demônios, e muitos iam apostatar da fé, dando ouvido à doutrina de demônios, seguindo instruções de espíritos enganadores, sendo pregado por falsos profetas, que se julgam, que se denominam homens de Deus, que na verdade são ministros de Satanás. É o que Paulo vai dizer
segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 15 ao 17. Paulo vai dizer, são ministros de Satanás, transfigurados como ministros de Cristo. Eles se denominam ministros de Cristo. Mas como a gente vai ter esse conhecimento? Como eu posso identificar um ministro de Satanás, um falso profeta, alguém que está pregando algo que diz que é de Deus, que não é de Deus? Porque todos dizem que são de Deus. Todos professam e se denominam de Deus. Todos querem a atenção do povo para eles, dizendo que está cheio do poder e da autoridade de Deus. Como eu posso identificar? Para não ser levado pelo engano. Porque o diabo, ele não vem dizendo que é o diabo, ele vem dizendo que é Deus. O diabo não vai levantar os seus ministros para dizer que é dele. Vai levantar os ministros para dizer que é de Deus. Mas o conteúdo que eles vão disseminar, propagar e conduzir na instrução para vocês é o conteúdo de demônios, doutrina de demônios. É o conteúdo do inferno. São doutrinas do inferno que é veneno para a alma. Meus amados irmãos, eu fico triste porque eu vejo os irmãos vivendo o legalismo religioso, a formalidade religiosa, os irmãos presos, desapercebidos, os irmãos sem entendimento de Deus, perdendo a direção de Deus, dentro do sistema religioso, onde vive o legalismo, onde estão mais preocupados em cumprir as suas devoções religiosas, em viver as suas atividades de cultos religiosos, em viver a formalidade religiosa. Eu fico triste que eu vejo a maioria dos irmãos perdidos de Deus e não querem ouvir a palavra para voltar a Deus, estando com a sua prioridade, priorizando, se preocupando mais em estar marcando presença de culto, cumprindo sacrifício religioso, vivendo o trabalho religioso, estando dentro de formalidade e obrigação e eventos religiosos, e eles não estão preocupados com a doutrina. Eles não estão preocupados com o que eles estão recebendo, com o ensinamento, o entendimento que eles estão sendo formados, a esperança que está sendo formada no coração deles. Eles não se preocupam com isso. E uma das coisas que o diabo vai aproveitar diante das pessoas que não dão ouvido à palavra, que não se importam com a palavra, que são loucos, nécios, que não se preocupam com a doutrina de Cristo, o diabo vai aproveitar para tirar muitos desses da presença do Senhor. É a causa porque Deus disse, usando o profeta Oséias, que muitos do povo dele pereceu, né? Muitos do seu povo, né, foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. O povo perdeu o entendimento. O povo não tinha prazer na palavra, de buscar o conhecimento, de aprender de Deus. O povo acostumou, acomodou com a formalidade religiosa, com as atividades de culto, com a solenidade que Deus chega a abominar, usando o profeta Isaías, capítulo 1. Deus vai dizer que abominava aquelas congregações, aquelas reuniões. Deus não estava ali aprovando, irmãos. Deus usa não só o profeta Isaías, mas Deus fala através de outros profetas, abominando aquela solenidade que o povo passou a viver, a formalidade religiosa. O povo passou a viver sacrifício de culto. O povo passou a viver as suas obrigações religiosas e esqueceram a palavra. Porque Deus nunca orientou o povo a viver uma formalidade religiosa. O que Deus orientava o povo era olhar a palavra dele para se conduzir por ela, para que mantesse a comunhão com Deus. Eu acho interessante, dentro desse contexto que eu estou aqui ministrando, e disso que eu estou aqui falando para você, Deus ele chega para o povo de Judá, através do profeta Jeremias, e ele vai dizer ao povo que não pediu sacrifício, holocausto, nada daquilo que o povo estava vivendo, da sua solenidade religiosa, dentro do templo. O povo estava lá exaltando o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. O povo estava mais preocupado em oferecer os seus sacrifícios, em viver a sua formalidade religiosa. O povo não estava nem aí com a palavra para conduzir a sua vida numa comunhão com Deus. O povo acomodou-se na religiosidade, no sacrifício, na formalidade, aonde iam lá, não, vamos viver a solenidade, vamos para a congregação, vamos viver o nosso sacrifício religioso, vamos viver a nossa formalidade. Era isso que o povo estava preocupado, o povo se voltou para isso. E Deus, através do profeta Jeremias, vai dizer que não foi isso que ele pediu ao povo.
E Deus vai, olha o que, irmãos, abre a tua Bíblia em Jeremias capítulo 7. Olha o que Deus vai dizer para esse povo. O povo de Judá era o povo da aliança, era o povo de Deus. Mas olha o que Deus vai dizer para esse povo. Jeremias capítulo 7. Se você ler o versículo 22, o 23 e o 24, mas leia o contexto todo do capítulo 7. Mas Deus, no versículo 22, 23 e 24, Deus vai dizer assim: eu não pedi isso aos vossos pais quando os tirei do Egito. O que eu quero de vocês, deixa eu ler aqui, como está aqui na Bíblia, porque é bem melhor a gente se reportar para as pessoas com ensinamento dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, não é? Não é dentro daquilo que a gente acha, entende. Não é dentro de conceitos formados de nenhum teólogo, nenhuma igreja, nenhuma religião. Nós temos que pregar para o povo, para que o povo chegue a Deus, a palavra de Deus. Porque não há outro meio do homem chegar ao conhecimento de Deus se não for pela palavra. E quando não tem a palavra, está falsificada, está misturada, é maldição. Porque impede as pessoas da verdade. Vamos ver o que disse Deus ao povo de Judá, usando o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 7. Vamos ler o versículo 22 ao 24. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, versículo 23, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vocês vão bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram no próprio conselho dos seus corações malvados. Andaram para trás. Isso quer dizer perdido de Deus e não para com Deus, adiante de Deus. Isso é Deus aqui advertindo o povo de Judá. O povo dele, era dele. Mas Deus vai dizer, vocês só serão meu povo se vocês der ouvido à minha palavra. Se guardar tudo que eu tenho ordenado e mandado. É aí que eu digo, ninguém é de Deus por meio de uma religião. O povo hoje se denomina de Deus, eu sou de Deus porque eu sou da religião A, da religião B. Não, quem está na igreja verdadeira sou eu. Eu sou de Deus porque a igreja verdadeira é a minha. Eu sou de Deus porque eu sou um grande e zeloso religioso. Ei, eu sou de Deus porque eu pratico a religião. Eu cumpro as normas, as regras da religião. Eu vivo usos e costumes. Eu me comporto como a minha religião manda, nos valores, nos princípios, nos preceitos da minha religião. Ei, ser de Deus não é por esse mérito, não é por esse meio. O princípio para ser de Deus não é religiosidade nem vida religiosa de religião nenhuma ou igreja. O princípio para ser de Deus é, primeiro, conhecer a palavra dele, crer nessa palavra e passar a viver nessa palavra, negando-se a si mesmo. Aí eu me torno de Deus. É por aí que Deus me aceita. Não é pela religião A, B, C, D. É por aí que Deus me aceita. Pela palavra dele, quando eu creio nela. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, que leva o homem a receber a aprovação de Deus, é a fé na palavra. Fé na palavra é eu crer, é eu praticar, é eu estar na palavra. Colocar a minha vida na palavra a ponto de me negar, para me submeter à palavra. Essa é a fé que Deus quer de nós. Então, prestem atenção, meus amados. Estou aqui trazendo um momento de esclarecimento, de instrução, muito importante para vocês. Para vocês parar, vocês precisam parar mais para ouvir. Vocês precisam buscar conhecimento. Não é viver a emoção, o formalismo, o sobrenatural. O cristão tem que ser prudente, inteligente, consciente, lúcido e sóbrio. O cristão não pode se embriagar com qualquer movimento. Não pode se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Não pode se deixar enganar por homens que diz que é de Deus. O cristão tem que ser prudente. E a prudência do cristão é estar conhecendo a palavra para examinar tudo aquilo que trazem para você, dizendo que é de Deus pela palavra. Deus vai dizer aqui ao seu próprio povo.
que verdadeiramente só seriam dele se guardasse e praticasse a palavra dele. O povo deixou a palavra de Deus. Esse contexto aqui de Jeremias capítulo 7, o povo se voltou à formalidade religiosa no templo. O povo passou a idolatrar o templo. O povo passou a viver uma vida com Deus dentro do templo, da religiosidade, da formalidade. E é o que eu sempre digo, vida com Deus não é vivida dentro de formalidade religiosa em nenhum lugar, nenhum templo, nenhuma igreja. Vida com Deus é vivida na palavra, no meu viver. Eu tenho que viver a vida com Deus pela palavra, no meu viver. A palavra de Deus tem que ser a luz que me guia. A palavra de Deus tem que me conduzir os meus caminhos, princípios, valores, conceitos de Deus, tudo pela palavra. Não é por ali, aqui e acolá. Não é por ritual, nem sacrifício, nem cerimonial. O povo hoje está pensando que vida com Deus, ser cheio de Deus, é estar dentro dos cultos de movimento, de vigília, de campanha, é dentro de consagração, é culto de oração, é culto disso, é culto do poder. Isso não é vida com Deus, irmão. Ninguém encontra a graça de Deus por esses meios. Ninguém vai ter o conhecimento de Deus. Ninguém vai estar firmado em Deus. Ninguém vai estar na graça de Deus se não se voltar para viver uma vida com Deus lúcida, sóbria, consciente, com inteligência, pelo entendimento da palavra. A minha vida tem que ser vivida de fé em Deus, não é dentro de sacrifício religioso, de formalidade, de atividade de culto, de programação religiosa. A minha vida tem que ser vivida com Deus no meu entendimento, no meu viver com o próximo, nas situações, aonde eu estiver. Eu tenho que viver minha vida normal neste mundo, mas dentro dos princípios, dos valores, da direção da palavra de Deus. Tudo aquilo que vem a mim, que me conduz fora da palavra, eu renuncio. Porque eu ando num princípio, eu ando num valor, eu ando numa linha reta, que é a palavra de Deus. O parâmetro da minha vida para me conduzir, me julgar, é a palavra. Deus vai dizer aqui ao povo de Judá, que era o povo de Deus: vocês só serão meu povo. Olha o que Deus diz, irmão. Olha o que Deus está dizendo aqui. Hoje em dia a gente vê aí, todo mundo diz que é de Deus. Por quê? Por meio da sua religião, por meio da sua vida religiosa, porque foi ensinado que você na religião é de Deus, que aquela religião é o meio para você estar em Deus. O povo hoje tudo na mentira, irmãos. E muitos não gostam de mim, muitos têm ira, se zanga, se aborrece comigo, porque eu estou sempre pregando essa verdade, esclarecendo o povo diante dessa mentira que o povo está vivendo, seja religioso ou não. Eu estou aqui como profeta de Deus para mostrar o que a palavra nos conduz, mostrar a verdade para que todos sejam conduzidos numa vida verdadeira, numa direção verdadeira para Deus, por meio da sua palavra. Não é por meio de tradição, de princípios, de conceito religioso. O que é que o povo entende hoje? Todo mundo se julgando de Deus. Todo mundo se denominando de Deus. Dentro das suas religiões, por meio das suas religiões, a base e o princípio que eles usam para se julgar de Deus é a religião. É a vida religiosa, é a formalidade religiosa. Enquanto Deus não está dizendo isso. Deus não orientou ninguém a buscar uma vida com Ele dentro desse parâmetro, dentro desse meio. O que Deus quer de nós é que ouçam, venhamos ouvir a sua palavra e crer na sua palavra e se converter a Deus pela sua palavra. Não é pela uma formalidade religiosa. Não é por uma mudança de vida religiosa. Deus vai dizer ao povo de Judá, em Jeremias, capítulo 7, versículo 23 e o 24. Vocês só serão o meu povo se vocês der ouvido à minha palavra, para guardar tudo que eu tenho vos ordenado, para que vocês possam ir bem. Aí no versículo 24, olha o que Deus diz para esse povo. Mas vocês não deram ouvidos à minha palavra. Antes andaram pelo seu entendimento, pela direção do seu coração malvado, e andaram para trás.
não para diante de mim. Quando a pessoa não dá ouvido à palavra de Deus e não conduz sua vida pela palavra, ele pode estar por onde estiver, ele está andando para trás. Ele está andando contrário a Deus. Ele está perdendo a direção de Deus. Ele está se afastando de Deus. Você pode estar em culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você pode estar dentro de igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e começar de novo na segunda. Você pode estar em campanha de avivamento, campanha de poder, campanha de restauração. Você pode subir monte, um monte mais alto que tem. Você pode subir o monte Everest. Não é por esses caminhos que você vai encontrar Deus. Não é por esse meio que você vai ter a graça de Deus, ser cheio de Deus. Você só precisa no teu quarto, no teu trabalho, na hora do almoço, no tempo oportuno que você tiver. Pegue a palavra e vá buscar o conhecimento de Deus aqui. É aqui que você encontra a graça de Deus, comunhão com Deus, vida com Deus, restauração de Deus, unção de Deus na tua vida. É pela palavra, não é dentro de movimento de culto, irmão. Dedica-se a conhecer e a prosseguir em conhecer o Senhor. Não dedica a tua vida a viver culto místico, esse movimento sobrenatural, esses movimentos que o povo está vivendo dentro de igreja, perdido, distraído, se afastando de Deus. Vai dedicar a tua vida a buscar o conhecimento para viver uma vida com Deus, com entendimento, mas o entendimento pela palavra, não é por aquilo que estão pregando e levando o povo a viver, o povo tudo perdido de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Escuta aí o que Paulo vai dizer, qual é a causa que as pessoas estão apartadas da vida com Deus. Efésios capítulo 4, o versículo 17, Paulo vai dizer assim: E digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como meninos, como andam também, aliás, vou repetir, versículo 17 do capítulo 4 de Efésios. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Agora, olha o que Paulo vai dizer no versículo 18. Os sentidos estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A ignorância é o não conhecimento da verdade de Deus. O entendimento obscurecido, porque o diabo cega. Você não contempla a verdade que o Evangelho revela. E por isso é que o homem se aparta da vida com Deus. Tem muita gente mais preocupado em não se apartar da igreja, porque diz assim, não saia da igreja, senão desvia de Deus. Você pode estar dentro de todas as igrejas do mundo num momento só. Sua vida com Deus não depende de igreja. Sua vida com Deus não é você estar dentro de igreja. Sua vida com Deus é você estar na palavra com entendimento. É isso que separa o homem de Deus. Quando ele está sem entendimento de Deus, ele não pode chegar a Deus. Não é um sacrifício, um ritual que vai te levar a Deus dentro de igreja. O sacrifício foi feito, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas para tu chegar a Deus, para alcançar a graça desse sacrifício, tu tem que ter o entendimento por qual motivo esse sacrifício foi feito. Tu tem que ter entendimento qual a importância desse sacrifício. Não adianta dizer eu creio, Jesus morreu, sem entendimento. Vida com Deus é com entendimento, irmão. Vida com Deus é conhecimento, entendimento. Foi o que Jesus disse. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Para que eu seja liberto, não é eu estando dentro de nenhum ritual religioso, movimento de culto, de campanha de libertação, de quebra de maldição, para que eu seja liberto, você ou qualquer um que está aí no mundo preso, para ser liberto do domínio, do poder de Satanás, só pelo conhecimento da verdade. Não há libertação sem conhecimento. Pode fazer campanha, pode fazer o que quiser, meu irmão. Isso tudo é meninice, é movimento vã, é estratégia do diabo para fazer o povo continuar perdido dentro desses movimentos, dentro desses cultos, dentro desse paganismo,
E o povo perde o entendimento da palavra, não tem prazer na palavra. Isso é uma distração que Satanás colocou, colocando esses eventos no meio do povo, colocando culto disso, culto daquilo, culto de poder, culto de revelação, culto de profecia, culto da vitória, culto de restauração. É tanto culto, é tanto evento, é tanta formalidade religiosa, é sacrifício religioso de tolo, irmão. É a pessoa de manhã nas igrejas fazendo consagração, é a pessoa passando a madrugada em vigília, é a pessoa subindo um monte de noite arriscado, sofreu um acidente, uma cobra, alguma coisa. É a pessoa, meu Deus, isso não precisa. Deus não ensinou isso a ninguém. Jesus não ensinou isso a ninguém. Quem ensina isso é os irreligiosos para criar esses movimentos, para atrair e deter vocês dentro desses movimentos. O que Deus quer de nós é que a gente tenha conhecimento. É o conhecimento dele que precisamos ter. E isso não é dentro de madrugada, em culto de madrugada. Isso não é dentro de nenhum ambiente. É na palavra. Todos nós temos alcance à palavra, irmão. Se dedica a ler a palavra como muitas vezes tu se dedica a ler as notícias dos famosos. Tu muitas vezes se dedica a ler a carta de um namorado. Muitas vezes você se dedica a ver as programações da vida dos artistas. Vai se dedicar a conhecer o que Deus revela para que tu seja bem-aventurado. Se dedica ao conhecimento de Deus por onde tu vai ser bem-aventurado. Vida com Deus é questão de entendimento e conhecimento. Escuta aí o que Jesus vai dizer lá em João capítulo 6, no versículo 38 e 40. Eu quero te chamar para tu entender o que a palavra ensina. Por isso que eu estou aqui, ministrando o assunto, mostrando o texto e aplicando para você o que está sendo ensinado dentro do texto. E eu estou falando de palavra, estou falando e ministrando segundo o que a palavra diz. Eu não estou aqui criando o meu entendimento na palavra. E agora, mais um texto, mais uma palavra de Deus para te iluminar. Olha o que Deus ele quer de nós. Olha a vontade de Deus. Olha, escuta o que Jesus vai dizer lá em João capítulo 6. Quando eu digo João, é o Evangelho. Porque João tem o Evangelho que ele escreveu e tem as 3 cartas. Quando é as cartas, a gente diz a primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João. Mas eu estou falando lá no Evangelho que escreveu João. O Evangelho é de Jesus, não é de João. Mas o Evangelho que escreveu João, capítulo 6, olha o que Jesus vai dizer. Aqui é palavras de Jesus. Versículo 38 e o 39. Jesus vai dizer assim, vamos aprender aqui. Eu estou ensinando a você o que a palavra revela. Jesus vai dizer, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus ele veio do próprio céu. Ele aqui, o céu aqui não é onde estão os anjos. O céu que Jesus desceu é da habitação divina. Ele não veio da onde os anjos estão. Ele veio da habitação divina, do ser soberano, glorioso, divino. Porque ele é esse ser glorioso e divino. Ele vai dizer, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o Pai envia o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas distintas. É a palavra que nos revela isso. Isso não foi o Conselho de Nicéia, isso não é a Igreja Católica que criou essa doutrina. Isso não é a doutrina herética, isso é o que a palavra revela. A palavra revela que Deus é um só, mas ele opera em 3 pessoas distintas. Se você fizer uma análise bíblica, não precisa ser um teólogo. Se você fizer uma análise bíblica, examinar, você vai ver isso. Não adianta o testemunho de Jeová criar aquela conversa de que só Jeová é Deus, Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Não adianta outras religiões dizer que Jesus é o Pai, o Pai é o Filho. Não. É um só Deus em 3 pessoas distintas. Assim como nós somos uma só pessoa e temos 3 partes distintas.
Você já aprendeu isso? O pastor já te ensinou isso? Nós somos tricótomos. Somos dicótomos na essência e tricótomos na distinção. Na essência, somos dicótomos. Por quê? Somos corpo, matéria e espírito. Agora, na distinção, somos tricótomo. Corpo, matéria, alma, que é o entendimento, o ser real, penso, logo existe. Alma, espírito, é a vida espiritual que Deus nos deu. O espírito é o ser real e a alma. Agora, alma e espírito não se dividem. Por isso que quando morre o corpo, desce a sepultura. A alma, o espírito, que é indivisível, estão entrelaçadas, não se divide, vai para Deus. E aí é outro assunto que depois a gente leva mais assuntos e que você peça ao seu pastor. Pastor, nós queremos doutrina. Nós queremos aprender, pastor, a palavra. Para com esse escudo de poder, de milagre, de vitória, de campanha. Bota ensinamento. Nós queremos congregar para aprender mais de Deus, edificar a nossa vida com o ensino, com a instrução da palavra. Aonde não tem instrução da palavra, o povo se perde, se corrompe. Coloca teu pastor na responsabilidade. Se ele diz que é pastor do reino de Deus, coloca ele para cumprir a responsabilidade que ele tem que ter como pastor. Se ele recebeu a vocação de pastor, ele tem que ser apto para ensinar. Ele tem que formar conhecimento espiritual das verdades de Deus para vocês. Ele tem que aplicar doutrina, instruir, explicar, proteger vocês do engano, da mentira, com a doutrina de Cristo, para vocês não ser levados por um evangelho anátema, a doutrina de demônios. Você tem que pedir ao teu pastor. Bota aí, pastor. Ensino, tira esses profetas, tira essas visões, tira esse escudo de revelação, tira esse escudo de festa, de homenagem, de campanha, de pacto. Bota, pastor, ensino. Pode botar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde, até de madrugada eu vou. Se for um ensino, se for para aprender, para receber a instrução da palavra, aí eu estou lá de madrugada, de manhã, de tarde, segunda, terça, quarta, agora para viver esse movimento, essa formalidade, essa distração, essas atrações, esses eventos dentro de igreja. Ei, sai daí, meu irmão. Sai daí enquanto é tempo. Se tu quer a tua vida com Deus edificada, vai buscar conhecer e prosseguir em conhecer, aprendendo do Senhor. Amém? Então vamos voltar para cá. Jesus, ele veio do céu. Ele é divino. Ele é Deus. Ele toma agora a forma humana, porque esse foi o plano da divindade. Esse foi o plano executado desse ser glorioso chamado Deus. Tomando a forma humana para vir à terra como homem, para que esta vida dele como homem pudesse ser oferecida em sacrifício por todos os homens. Porque Deus, na sua essência, não morre. Para que ele pudesse dar a vida dele em troca da humanidade, primeiro, ele tinha que se tornar ser humano. Porque o homem que pecou era o homem que tinha que se reconciliar com Deus. Como alguém ia ser representante da humanidade se todos estavam mergulhados na condenação do pecado? Foi preciso surgir um homem isento de pecado na face da terra, para que esse homem fosse o representante da humanidade, fosse ele o sacrifício pelo pecado da humanidade, para que pela sua morte proporcionasse vida, salvação para o homem que estava morto e perdido à condenação. Rapaz, isso é outra coisa que você precisa aprender. Quando a gente começa uma coisa, vem outra, e o ensino é tão maravilhoso, irmão. Então, Jesus, sendo Deus, se fez homem para isso. Porque como Deus, ele não poderia morrer. Como Deus, ele não poderia ser representante da humanidade. Porque é o homem que tem que se reconciliar com Deus. E como o homem estava mergulhado no pecado, porque todos pecaram, não tinha estado da graça de Deus, da presença de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Você vai ver essa verdade lá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vai dizer que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os outros que pecaram. E no pecado de toda a humanidade. Rapaz, que coisa maravilhosa a gente quando entende isso. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6, 7,
vai dizer que Jesus, sendo ele em forma de Deus, ele não fez questão da sua glória. Ele abriu mão para tomar a forma humana, para tomar a forma de homem. Sendo Senhor, ele se fez servo. Sendo Deus poderoso, ele tornou-se semelhante a uma criatura e veio se humilhar, ele veio padecer, ele veio receber a sentença do pecado sobre ele. O castigo que nos traz a paz é o que está revelado antes de Jesus se manifestar pelo profeta Isaías, lá atrás, quase 600 anos antes de Cristo. Olha o que já está revelado lá. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Então, Jesus Cristo, como Deus, tomou a forma humana para isso. E como homem, ele assumiu a vida humana e se submeteu ao Pai, ensinando a todos aquilo que ninguém conhecia do Pai. Ele que veio revelar o Pai para o mundo. Ele que veio revelar a graça do Pai, o amor do Pai, a misericórdia do Pai, o plano de salvação do Pai, a bondade do Pai. Aleluia! Jesus Cristo, você precisa conhecer verdadeiramente quem é Jesus, o que é que ele representa, qual a importância dele para mim, para a tua e para a vida de toda a humanidade, e por que precisamos crer verdadeiramente em Cristo e converter-se a ele. Não é aderir a uma igreja religiosa que diz que é cristão, é crer em Jesus e está em Jesus. Aleluias. Vamos voltar para o texto aqui agora. Olha o que Jesus vai dizer. João capítulo 6, versículo 38. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. No capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a vontade de meu Pai. Aliás, perdão. Eu já entrei tanto aqui na euforia porque é gostoso demais falar. Meu irmão, eu estou aqui regozijado, irmão. Quando eu prego, eu me edifico. Quando eu aprendo, eu me edifico. Quando eu leio, eu me edifico. Eu tenho cada dia mais a minha vida fortalecida no Senhor, porque eu estou buscando me alimentar do alimento do céu. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem. É isso aqui, ó. Não é ali, aqui, acolá, é aqui. Dedica a te fortalecer, a buscar uma comunhão com Deus, a estar em Deus, a se fortalecer na força do Senhor, do seu poder aqui. Prioriza a tua vida aqui, buscando, lendo Deus. Abre o meu entendimento, Espírito Santo, me dá entendimento, me ajuda a entender o que tua palavra me ensina. Ora, meu irmão, com a alma, não é só com a boca, não. Ora com a alma, com o coração voltado para Deus, querendo aprender dele para não se perder da direção dele. Quebranta-se diante de Deus, não vive a formalidade, essas orações mecânicas, essas orações de movimento, de formalidade. Não, irmão, vai orar no teu íntimo, com a tua alma, buscando, sabendo que tem uma necessidade de buscar mais de Deus, de aprender dele para não se perder dele. Eu não quero me perder do Senhor, é por isso que eu tenho que estar sendo prudente e guiado por ele e ter cuidado para não apostatar da fé, porque é isso que o diabo está fazendo. Desviando muito da fé, levando muitos a se perder da caminhada com Cristo. Muitos estão mortos pensando que estão vivos. Mas Jesus, vamos voltar agora, irmão, vamos voltar agora. Agora eu vou ler, vamos entender aqui o que Jesus vai dizer. João capítulo 6, versículo 38 ao 40. Vou ler agora, vou parar mais não. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, Deus. Obrigado. Eu ministrei, eu li a palavra, mas você não entendeu. É preciso aplicar o que eu li. É aí que tem o efeito da palavra. Eu li a palavra, mas você precisa entender o que a palavra está ensinando. E essa é a vocação que Deus dá para aquele que recebeu o ministério da palavra. Pastor, evangelista, apóstolo, bispo, profeta.
Isso é ministério da palavra. Para ministrar a palavra. Para comunicar o que a palavra revela para a pessoa. Porque tem pessoas que precisam ser explicadas com uma forma simples. Ela lê como o eunuco. O eunuco leu, né? O eunuco, né? Lá com Filipe. Ele não entendia o que estava lendo. Foi preciso Deus levar Filipe para explicar a ele quem era aquele que Isaías estava falando. Está entendendo? Esse é o ministério, é a vocação. Deus não dá título de soberano dentro de religião nenhuma. Esses títulos religiosos que o povo tem, pastor, papa, padre, como autoridade religiosa, não é Deus que dá. Isso não é no reino de Deus. O reino de Deus não tem título de soberano entre o povo. No reino de Deus tem vocação. Para que aquele que recebeu a vocação explique e aplique a palavra no meio do povo, não sobre o povo. Porque no meio do povo de Deus não há nenhum soberano, só há um, que é Jesus. E todos são membros, só um que é a cabeça. Tem ninguém, tem autoridade maior do que o outro no meio do reino de Deus. O que tem é mais responsabilidade que um recebeu do que o outro. Porque um foi chamado para um ministério que quer dele, que requer dele dedicação. Quem recebeu o ministério para ministrar a palavra tem que ter mais dedicação à palavra. Tem que se dedicar à palavra. Para ter o cuidado de pregar a palavra. Porque o ministério da palavra é o ministério mais importante para a igreja. É por onde a igreja é edificada. Dá uma lidinha lá que você vai ver isso. Efésios 4. Dá uma lidinha lá do 11 ao 17. Tu vai ver para quem foi que Deus deu o ministério da palavra para alguns entre a igreja. Para edificar, irmãos. Tem que ter alguém que saiba administrar, que maneje bem a palavra, que saiba aplicar uma doutrina, que saiba levar a instrução, corrigindo, para proteger os irmãos do engano, da mentira, que muitas vezes no próprio meio cristão, onde está o povo de Deus, vai surgir homens com a mente cauterizada, corrompida, entenebrecida por Satanás, distorcendo o evangelho, pregando mentira, falsificando a verdade. E a gente tem que estar atento para ouvir e conhecer quem não está pregando a verdade do Evangelho. É o que João diz na sua segunda carta, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. João vai dizer, se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Isso é muito sério a gente atentar para isso aí. Mas vamos continuar aqui. Agora eu vou explicar o que Jesus está ensinando aqui em João, capítulo 6, versículo 38 ao 40. Porque, e bem simples, vou explicar bem simples e de uma forma bem objetiva. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque Jesus, como homem, veio trazer para o povo a manifestação do amor de Deus. Veio revelar para todos a vontade de Deus para a humanidade. Humanidade essa perdida. Aí Jesus agora veio manifestar o amor desse Deus, que é amor. Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque Deus não tem prazer no mal, na morte, na miséria, na maldição de ninguém. Por isso que ele é amor. E Jesus vai dizer no versículo 39, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Quem é esses que Deus deu ao Filho? Alguém diz assim, não, mas Deus deu a Jesus só os escolhidos, só os que já foram escolhidos para ser salvos. Quando Jesus diz que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, Jesus está falando da humanidade. A humanidade, tudo foi entregue a Cristo. A humanidade foi entregue a Cristo. Tudo é dele. Deus não quer que nenhum se perca, nenhum. Mas, irmão Wellington, então, Deus não tem poder, porque vai se perder. A Bíblia, o próprio Deus revela que muitos vão ser condenados, poucos são salvos. Muitos é que vão entrar pela porta larga que leva à perdição. E poucos são os que vão entrar, encontrar e entrar
na porta estreita que leva à salvação. Mas aí não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, como está revelado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todos se salvem. E Deus manifestou a graça dele e não foi para um grupo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Então, por que todos não vão se salvar? Se Deus é poderoso, porque Deus, ele abre a porta, mas não empurra ninguém. É o indivíduo que tem que entrar. Deus apenas mostra a ele essa porta. Ele está cego, ele não conhece a porta. O diabo cegou ele, mas a luz de Deus vai iluminar ele, para ele enxergar a porta. Agora ele entra se quiser. Está entendendo? Está entendendo como é que Deus trabalha dentro dessa realidade? É assim que eu vejo ele revelando na palavra dele. Deus não empurra ninguém para ser salvo a pulso. Ele mostra essa porta, ele mostra a todos. Porque esse convite para o homem vir à porta e entrar no caminho da salvação, ele foi ordenado para levar a todos. Quando Jesus vai dizer lá em Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Isso fala de todos os seres humanos. Se crer, será salvo. O próprio Jesus revela isso, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Alguém, usado por Satanás, perverte a verdade que esse texto está falando, está revelando. Diz que o mundo ali é só o povo de Israel. Mentira! O mundo ali é a humanidade. O plano de salvação de Deus não é para um povo seleto. O povo de Israel foi o povo escolhido de Deus para que todos os povos conhecessem o verdadeiro Deus. Deus não escolheu só Israel para ser salvo. O amor de Deus para a salvação é para todo o mundo, todas as pessoas, todos os seres humanos. Jesus revela essa verdade. Aí vem alguns teólogos do inferno querendo colocar a mentira dele como verdade, tirando a verdade que a palavra revela, dizer não, ali não é todo mundo, ali não é todas as pessoas, ali é só um grupo de pessoas, é só o povo de Israel. É mentira, irmão. Jesus está aqui mostrando o amor de Deus manifestado por todos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não é do povo seleto judeu, é de todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, agora tem a condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi enviado para todos. Agora, a salvação é para todo aquele que nele crê. É aí que entra a condição do homem, a atitude do homem, porque muitos não vão crer para receber essa salvação. E isso a palavra revela. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso. Salvação não é determinismo de Deus. É escolha do homem. Deus colocou o meio, a porta, ao alcance do homem. Salvar-se ou não, receber ou não essa salvação, é o homem que decide diante da escolha que ele tem que fazer, crendo no evangelho ou não. Amém? Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado. Mas, olha o que ele diz, quem não crê, não é Deus que determina a condenação para o homem, porque Deus não quer que ele seja salvo. O que Deus quer é que todos se salvem. Agora, por que os homens vão ser condenados? Porque não creram em Jesus para se salvar. É o que Paulo vai dizer aqui, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10. Vamos ler. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por que vão ser condenados? Porque não receberam o amor da verdade. Não é porque Deus não quis. Não é porque Deus determinou a condenação deles. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eu tenho que aceitar a salvação para que eu venha a ser salvo. A salvação já foi estabelecida, oferecida. Essa salvação é Jesus, é o Salvador. Eu tenho que crer nele para ser salvo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 11.
Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Aí não creram na verdade, aí não tem outra coisa não, meu irmão. Se não creram na verdade, não tem outra coisa a fazer. É juízo de Deus. O amor de Deus é para todos que crê em Jesus. A ira de Deus é para todos os que não creem em Jesus. Permanecerão na ira de Deus e não terão o amor de Deus. É a palavra que diz, João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, esse Filho é Jesus, não tem a vida, mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Não é um tempo e vai deixar de existir, não, é eternamente. O juízo é eterno. A punição de Deus para o pecador é eterna. Ninguém vai evaporar e deixar de existir. O juízo de Deus é eterno. E Jesus vai dizer, olha o que ele diz agora no versículo 40. Então, para que nenhum de todos aqueles que Deus deu ao Filho se perca. Porque Deus ele tem o plano de salvação dele. O propósito de Deus é para todos, como Jesus vai revelar aqui no versículo 39 de João, capítulo 6. Deus não quer que ninguém se perca. A palavra vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é do santo, não é do ímpio. Porque aqueles que estão em Jesus, Deus tem prazer quando esses morrem, saem deste mundo. É o que está revelado lá em Salmo 116, 15. Agora, Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta para que viva. Ezequiel 33, 18. Então, vamos ver se é Ezequiel 33, 18. O que Deus ele quer é que o ímpio se converta e viva. Olha aqui, Ezequiel 33, versículo 18, versículo 11. Vamos lá. Disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Deus está usando o profeta Ezequiel. Esse ímpio aqui é todo aquele que não dá ouvido à palavra dele. Pode ser judeu, grego, não tem isso não, irmão. Ímpio não é quem está dentro, não é quem não é religioso. Ímpio é quem não está na palavra. Pode estar dentro de qualquer religião. Se não está na palavra, é ímpio. Não tem vida com Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o que ele quer é que o pecador se arrependa para que viva. Porque há alegria no céu. Quando um pecador, não importa quem é, se é bom ou ruim, todos são pecadores. E quando Deus vê um pecador se converter a Jesus, há alegria no céu. Há alegria no céu. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tem tanto crente aí, né? Se alegrando com a morte das pessoas que não agrada a eles. E diz que é de Deus, né? Os religiosos crentes. Enquanto Deus não tem prazer na morte do ímpio, tem tanto crente aí se alegrando, dizendo, tá vendo? Tá vendo? Olha, eu bem que disse, ó, foi pro inferno. Meu irmão, vai te converter a Jesus. Sai dessa mentira que tu também vai pro inferno. Que tá dentro dessa religião que não tá em Jesus. Tu tá dentro de uma religião. Religião não te leva a Deus não, rapaz. Quem te leva a Deus é Jesus. Tu tem que estar em Cristo, na palavra de Cristo. Tu tá pensando que é melhor do que os outros, que é mais santo, que tá em Deus, que vai pro céu porque tá na tua religião. Ou tu se converte a Jesus. E para converter a Jesus, tu tem que primeiro conhecer a verdade. Vai conhecer a verdade, irmão. Tu precisa conhecer a verdade. Religioso, hipócrita. É o que Jesus disse. Estão se preocupando mais com o exterior do que com o interior. Buscam viver a aparência, mostrar a santidade na aparência, na formalidade. Vai se converter verdadeiramente a Jesus para que o teu interior seja limpo e o Espírito Santo de Deus habite para que tu seja selado para ser povo de Deus, fazer parte da igreja de Deus. Está pensando que tu é a igreja de Deus dentro da igreja do homem? Está pensando que tu é a igreja de Deus dentro da igreja do homem? Dentro dessas igrejas ministério? Vem para cá, vamos continuar. Vamos ver agora o que Jesus vai dizer no versículo 40 de João, capítulo 6.
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Eu quero chamar a sua atenção para o que a palavra revela aqui. Todo mundo diz que crê em Jesus, correto? Vai perguntar a um católico. Quando eu digo um católico, eu estou falando de um discípulo do sistema, da doutrina, dos credos, do dogma, dos princípios, dos valores da religião católica. Tá? Ele é católico porque ele é discípulo da religião católica. Quando eu digo vai procurar saber do evangélico, é porque eu estou falando de um discípulo, um prosélito, um seguidor do sistema de doutrina, de credo, de regra, de norma da religião evangélica. Aí você está entendendo agora, né? Então vamos lá. Vai perguntar um católico, vai perguntar um evangélico, vai perguntar um testemunho de Jeová, vai perguntar um mormon, vai perguntar um espírita, vai perguntar um budista, vai perguntar a qualquer religioso se eles creem em Jesus. Eles vão dizer, creio, Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Salvador. Todos eles dizem isso. Mas não é essa crença que leva o homem a alcançar o perdão de Deus. Não é esse crer em Jesus que faz o homem alcançar a graça de Deus. Crer em Jesus, até o diabo crê. É se converter. Mas para eu me converter a Jesus, para que eu creia em Jesus, eu preciso ver Jesus. Jesus está dizendo aqui, a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê, duas condições aqui. Primeiro, eu tenho que ver Jesus, para depois eu crer. Mas, irmão Neto, e como é que eu vou ver Jesus? Eu tenho que ir lá no céu onde ele está, é? Como é que eu vou ver Jesus? Tu sabe como é que a gente vê Jesus? É pela mensagem do Evangelho. Não é por visão. Tem gente aí dizendo, né? Que viu Jesus. Jesus apareceu a ele. Eita, Jesus teve uma visão. Tive uma visão de Jesus. É mentira. Isso é mentira, irmão. Eu conheço tanto fanático que fica dentro das igrejas com testemunho mentiroso, dizendo que viu Jesus. Jesus apareceu a mim. Jesus veio no meu quarto. Jesus me visitou. Jesus não precisa me visitar, não. Sabe por quê? Porque eu sou residência dele, irmão. Ele está em mim. Jesus não precisa me visitar, não, porque ele já está em mim. Aleluias. É muita falta de entendimento. Tem até hino aí, né? Me visita, Jesus. Passa lá em casa, Jesus. Não. Essa pessoa que entende, que está nesse entendimento, até agora, não conheceu Jesus, não tem a verdade. Ela está pedindo para Jesus visitar ela. Mas quando a gente crê em Jesus, ele passa a habitar em nós. Eu não preciso de visita de Jesus, porque eu sou templo e morada dele. Ele habita em mim. Ele está comigo todos os dias. É a promessa que ele me fez. E o povo perdido nesse entendimento religioso, nesses movimentos de culto, de poder místico. Eu encontrei pessoas, quando eu vivia dentro das igrejas, nos movimentos, tinha pessoas que iam pegar e dava testemunho de que Deus, eu vi um testemunho de um homem que ele disse que Deus levou ele ao inferno e mostrou um bocado de gente lá no inferno que estava aqui viva ainda. E Deus mostrou a ele. Eu digo, meu Deus do céu. E o povo, aleluia, glória. O povo acredita, irmão, em tudo, irmão. Meu amado, só Paulo teve a revelação do céu porque Deus que mostrou aquilo a ele. Céu ou inferno, você tem que crer pelaquilo que a palavra revela. Não é Deus levando você para ver como é o céu. Não é Deus levando você para ver como é o inferno. Deus não vai revelar tu a ninguém no inferno, não, rapaz. Porque Deus, ele quer é que todos vá para o céu. Rapaz, é muita mentira. E vem agora, profetiza. A falsa profetisa que fundou a doutrina de demônios de guardar o sábado da Adventista do sétimo dia, Ellen Goldwhite, ela disse que Deus apareceu a ela, Deus e o Filho, o Pai e o Filho apareceu a ela e deu a mentira doutrinária que ela pregou e colocou o povo hoje vivendo de guardar o sábado
do juízo investigativo e de tanta mentira doutrinária que se vive dentro da Adventista do Sétimo Dia. Mas ela disse que foi Deus que visitou ela e deu a ela a visão, a inspiração para ela escrever essas doutrinas que está no livro O Grande Conflito. Vai ler esse livro cheio de heresia. O que esse livro da Adventista ensina para o povo é a doutrina de demônios. O Grande Conflito. Irmãos, vai ler a Bíblia, vai aprender de Cristo, vai conhecer o que a Bíblia revela a partir de Cristo, nos 4 evangelhos, nas cartas apostólicas. Então sai desse conceito de visão, de revelação, buscando profeta para te revelar, para falar tu, para entregar a palavra de Deus, para Deus falar contigo através de profeta. Vai ler a palavra, vai aprender de Deus, vai receber ensinamento de Deus para viver na tua vida, no teu viver. Não é misticismo não é cabala não, irmão, não é palavra de sorte não. Tira uma palavra de Deus aí para mim. A Bíblia não é para ser usada assim. A Bíblia não é um livro místico. A Bíblia não é um livro de feitiçaria. A Bíblia é um livro de instrução que eu tenho que estar aprendendo, me conduzindo, me formando e andando pela instrução que ela me revela. Não é um livro de tirar sorte. Me dá a palavra aí, irmão, de Deus. Abre a Bíblia aí onde abrir. Olha para aí. O povo vivendo misticismo, feitiçaria em nome de Evangelho de Deus. Então, vamos voltar aqui. Jesus vai dizer que é preciso ver ele e depois crer nele. Como é que eu vejo Jesus? Não é dentro de nenhuma visão, de nenhuma aparição. É pela mensagem do Evangelho. Por que, irmão Wellington? Porque a mensagem do Evangelho anuncia Jesus para o mundo. Aleluias! A mensagem do Evangelho não é essa mensagem desses evangelhos anátema que o povo está recebendo, vivendo e indo para a igreja. A mensagem do Evangelho leva o homem ao conhecimento de Cristo, convida o homem a estar em Cristo, convida o homem a crer em Cristo, convida o homem a andar guiado por Cristo, convida o homem a aprender de Cristo, convida o homem a ter a esperança do céu, da salvação, por meio de Cristo, não por meio de nenhum outro meio ou caminho que as religiões colocam para o povo viver preso, alienado, subjugado, dentro de formalidade, de sacrifício, de obrigação, de regra, de meta, cumprindo, vivendo cerimonial, vivendo ritual, como se fosse meio de graça para Deus. É mentira! O Evangelho não leva ninguém a isso. O Evangelho é a informação de Deus que leva o homem a Cristo, o meio de salvação que Deus proporciona para o homem perdido. E para você primeiro crer em Jesus, tem que crer nele pela mensagem do Evangelho. Não é por promessa de vitória, de pacto, de bênção, de prosperidade, como hoje o povo vive aí, se aliando, aderindo e vivendo religiosidade em nome de eu me converti a Jesus. Como? Como? Para melhorar de vida, para ter os problemas resolvidos, para sair da situação apertada que está? Tu tem que conhecer por que tu precisa de Jesus, primeiramente. Conhecer a Jesus dentro daquilo que ele representa para a humanidade. Jesus não é um cartão de crédito, não é um meio de resolver problema financeiro, não, rapaz. Jesus é o Salvador. Jesus, ele quer mudar a tua vida no sentido da vida com Deus. Jesus, ele quer mudar a tua vida no lado espiritual. Jesus, ele quer mudar a tua vida da condenação que tu estás. Jesus, ele quer mudar a tua vida diante do juízo que tu já estás declarado culpado e indo à sentença. Jesus veio para mudar a nossa vida em relação a Deus. Não é a nossa vida deste mundo aqui, não. Tem gente que quer uma vida nova. Eu quero ganhar uma casa, eu quero ter carro, eu quero ter um bom trabalho, eu quero viver dentro de vitória, 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 vitória neste mundo. Eu quero que o Senhor mate meus inimigos. É isso que o povo está vivendo hoje, dentro das igrejas. A fé deles em Jesus é pelas coisas deste mundo. Eles não estão nem aí, não tem nenhum entendimento do que eles precisam de Jesus para a vida eterna. Eles não sabem por que creram em Jesus. Não, eu creio em Jesus porque eu não quero mais beber. Eu parei de beber, vou ser crente agora. Vou crer em Jesus. Não, eu creio em Jesus porque eu estava sem trabalho 2 anos. Fui para a igreja para Jesus arrumar um trabalho para mim. Não, eu creio em Jesus porque eu não quero mais viver essa vida bebendo, fumando. Eu vou para a igreja para ser crente agora. Não, não. Você tem que entender por que você precisa de Jesus.
Não é para uma mudança de vida neste âmbito social. É para uma mudança de vida no lado espiritual com Deus. Você tem que entender o seu pecado, a sua miséria, o seu juízo, a sua condenação e entender que Jesus é o Salvador e correr para Jesus clamando o socorro dele para salvar a tua alma do inferno, meu irmão. Tem muita gente vivendo aí dentro de uma fé em Jesus, mas está perdido dele, porque não se converteu a ele como tem que se converter. Jesus vai dizer: a vontade do Pai que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus, que o homem perdido que está julgado e condenado creia em Jesus, conheça Jesus, entenda que ele é o único meio da sua salvação e se converta a ele para que não sofra a condenação eterna, mas que tenha a vida eterna quando sair desta vida temporal, tá? Porque a vida eterna, nós só vamos desfrutar dela quando sair deste mundo. Porque hoje nós vivemos esta vida temporal, terminável, efêmera, que vai findar. E daqui vamos ou para a vida eterna com Deus, ou para a condenação eterna sem Deus. Você precisa entender essa realidade. Você precisa ser advertido dessa realidade, para que você creia em Jesus, tendo esse entendimento. Foi o que Jesus disse: quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a mudança que Jesus quer fazer na tua vida. Te conceder a vida eterna, te livrar do juízo e tirar você da separação que você está com Deus, trazendo a comunhão com Ele. Que Deus te abençoe continuadamente, dando a vocês a oportunidade de ouvir a palavra. E que vocês aproveitem o tempo para crer, enquanto ainda tem tempo de crer, enquanto ainda a porta está aberta. Porque o próprio Jesus falou, advertindo a um homem que chegou a ele, preocupado com a salvação do outro. Jesus vai dizer para ele: acautelai-vos, porfiai, por entrar pela porta estreita, enquanto ela está aberta, porque fechará. Muitos vão procurar entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Entrai pela porta estreita. Essa porta estreita, ela conduz o homem à salvação. Essa porta estreita não é nenhuma igreja ou religião. João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Essa porta é Jesus, que hoje está aberta, dizendo ao pecador: vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido, porque Ele vai te aliviar e dar descanso na tua alma, segurança de salvação. Venha a Cristo, se converta a Cristo, entre pela porta. O chamado de Deus para você não é para você ir para nenhuma religião, é para você ir a Cristo, vendo Ele, se convertendo, crendo nele e estando seguro nele. Jesus é a causa da minha salvação, é a segurança da minha vida com Deus, é Jesus Cristo. Porém, seja prudente, seja fiel até a morte, persevere até o fim, para que não se perca da salvação e se mantenha salvo em Jesus, andando por Ele, guiado por Ele, na doutrina de Cristo, não na doutrina de nenhum conceito religioso. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Amém, meus amados irmãos? Que Deus continue dando tempo a vocês. Aproveite. Aproveite o tempo que se chama hoje, porque amanhã não nos pertence. Não sabemos que estaremos aqui amanhã para tomar a nossa decisão. Aproveite o tempo que se chama hoje para ouvir e crer, porque todos estão ouvindo. Deus não tomará o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. E se o homem não se converter, Deus já tem o seu juízo preparado para esse homem. Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Meu irmão, isto é muito sério que eu estou aqui ministrando para você. Você precisa ouvir sobre a realidade da sua situação espiritual, do seu destino eterno. Você precisa ouvir sobre isso. Infelizmente, o povo hoje congrega não é para ser instruído e nem para ser advertido dessa realidade. O povo hoje congrega para o oba-oba,
de vida com Deus, de vitória, de bênção, de prosperidade, de vida boa, de melhora neste mundo aqui. E não estão sendo advertidos da sua maior necessidade. Aquela que precisamos ir a Jesus para que Ele resolva. Amém? Então, estarei outra vez com vocês aqui no Face. Mas se vocês assim desejar, vai lá no meu canal no YouTube, lá no Quai, no Instagram. Está lá muitos trabalhos, muitos vídeos de instruções com vários assuntos, temas, esclarecimentos para você ser esclarecido e conhecer a verdade que você precisa conhecer para ser liberto. A verdade de Deus. Você precisa ser cuidadoso e ser prudente e priorizar o conhecimento de Deus na sua vida. Se preocupe mais em buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não se preocupe em estar vivendo tabela de culto, sacrifício de culto, atividade de culto, vida religiosa. Vá buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos continuadamente em nome de Jesus. Fiquem na paz e que assim o Senhor nos conceda cada dia um novo dia para que a gente possa cumprir a vontade dele em nossas vidas aqui neste mundo e levar salvação, ministrando para outros enquanto aqui a gente estiver.